Eu ainda consigo ouvir o barulho que aquela caixa fez quando caiu no chão do meu quarto. Um baque seco, oco, vazio. O som de algo que deveria ter peso, mas não tinha mais nada dentro. E junto com aquele barulho, caiu também a última ilusão que eu ainda guardava sobre a minha própria filha. Meu nome é Dalva Aparecida Mendes. Tenho 67 anos. E se você está me ouvindo agora, precisa saber que essa história não é sobre joias. É sobre descobrir, depois de uma vida inteira sendo mãe, que nem todo filho merece o sacrifício que a gente faz por eles. Mas deixa eu voltar um pouco, porque vocês precisam entender o peso do que aconteceu naquele quarto. Eu tinha acabado de sair do hospital, 47 dias internada. 47 dias entre a vida e a morte, lutando contra uma condição no pulmão que quase me levou embora. Houve noites em que os médicos chamaram minha família para se despedir. Noites em que eu mesma fechava os olhos, achando que não ia ver o sol nascer. Eu ouvia as máquinas apitando, sentia o tubo na minha garganta e pensava nas coisas que ainda não tinha feito, nas palavras que ainda não tinha dito, nas pessoas que ainda queria abraçar. Mas eu lutei. Lutei porque tinha motivos para viver. Tinha uma casa para voltar, tinha memórias para preservar, tinha uma caixinha de veludo bordô no fundo do meu guarda-roupa que guardava quase 40 anos da minha história com Osvaldo. Osvaldo foi meu marido durante 38 anos. Um homem simples, que trabalhou a vida inteira como gerente de uma concessionária de veículos em Sorocaba. Ele não nasceu rico, não ficou rico, mas tinha uma forma de demonstrar amor que eu nunca vi em mais ninguém. Cada conquista nossa, cada momento importante, ele transformava em uma joia. O primeiro presente foi um par de brincos de pérola. A gente tinha acabado de completar 1 ano de namoro. Eu tinha 22 anos e trabalhava como costureira num ateliê do centro. Osvaldo apareceu no meu trabalho na hora do almoço, todo sem jeito, com uma caixinha pequena nas mãos. As mãos dele tremiam tanto que ele quase derrubou os brincos no chão. Eu ri. Ele ficou vermelho. E ali eu soube que ia casar com aquele homem. Quando nossa primeira filha nasceu, Renata, ele apareceu no hospital com um anel de brilhantes. Eram pedras pequenas, discretas, mas verdadeiras. Ele sentou do meu lado na cama da maternidade, colocou o anel no meu dedo e disse uma coisa que nunca esqueci, que cada brilhante representava uma lágrima de felicidade que ele tinha derramado ao me ver com nossa filha nos braços. Eu chorei tanto que a enfermeira veio ver se estava tudo bem. Nos nossos 25 anos de casamento, o presente foi um colar de ouro com pingente de coração. Ele mandou gravar por dentro, em letra miúda, quase invisível: De Poisson para sempre. Eu usei esse colar no dia do nosso aniversário de 30 anos. Usei no casamento das nossas filhas. E usei no dia em que me despedi dele há 8 anos, quando uma condição no coração o levou de forma repentina. A pulseira de ouro veio da minha sogra, Dona Carminha. Quando ela partiu, Osvaldo fez questão de tirar a pulseira do braço dela e colocar no meu. Disse que eu era a única mulher digna de carregar aquela herança, que a mãe dele teria orgulho de me ver usando. Ao todo, eram 12 peças, 12 momentos, 12 promessas de amor que atravessaram décadas. E eu guardava todas elas numa caixa de veludo bordô no fundo do guarda-roupa, atrás das roupas de inverno. Não usava mais, não tinha ocasião, não tinha vontade, mas saber que estavam ali me dava paz. Era como se Osvaldo ainda estivesse por perto, de alguma forma. Como se eu pudesse abrir aquela caixa sempre que sentisse saudade e encontrar ele ali, em cada peça, em cada memória. Quando adoeci há 2 anos, minha maior preocupação não era comigo. Era com aquela caixa. Parece bobagem, eu sei. Uma mulher entre a vida e a morte, preocupada com joias. Mas vocês precisam entender. Não eram joias. Eram a prova de que eu fui amada. Eram a única coisa que restava do homem que passou 38 anos do meu lado. Patrícia, minha filha mais nova, se ofereceu para cuidar de tudo enquanto eu estivesse internada. Da casa, das contas, dos meus documentos. Ela morava comigo há 7 anos, desde que Osvaldo partiu. Tinha vindo com os 2 filhos, Gustavo e Amanda, depois de mais um relacionamento que não deu certo. Eu aceitei porque era mãe, porque achava que família era para isso. Porque nunca, em momento algum, imaginei que precisaria me proteger da minha própria filha.
Durante os 47 dias de hospital, Patrícia me visitou poucas vezes, talvez 10, no máximo. Sempre com pressa, sempre olhando o celular, sempre com alguma desculpa para ir embora logo. Dizia que as crianças estavam doentes, que o carro estava com problema, que tinha compromisso. Eu entendia, eu justificava, eu perdoava, porque era isso que mães faziam, não era? Perdoar, sempre perdoar. No dia em que recebi alta, ela não foi me buscar. Mandou um táxi. Disse que estava com enxaqueca, que não conseguia dirigir. Eu entrei naquele carro sozinha, com uma sacola de remédios no colo e o corpo ainda fraco, olhando pela janela as ruas de Sorocaba passando. E mesmo assim, mesmo com aquele abandono, eu ainda estava feliz. Feliz por estar viva. Feliz por estar voltando para casa. Feliz por ter sobrevivido. Cheguei em casa no fim da tarde. A casa estava quieta, as crianças na escola, Patrícia em algum lugar que ela não explicou. Fui direto para o meu quarto, me joguei na cama e dormi por horas. O sono de quem tinha voltado de uma guerra. Nos 2 primeiros dias, mal saí do quarto. Tomava os remédios, comia o que Patrícia deixava na bandeja e dormia. Meu corpo estava se recuperando, minha mente ainda processando tudo o que tinha acontecido. Mas no 3º dia, acordei me sentindo melhor, mais forte, mais presente. Decidi arrumar minhas coisas, guardar as roupas que tinham ficado espalhadas, organizar a cômoda, colocar ordem na minha vida. Foi um gesto automático, quase inconsciente. Abri o guarda-roupa, afastei as roupas de inverno e minha mão procurou a caixa de veludo. Aquele gesto que eu fazia há anos, só para sentir que ela ainda estava lá. Só para ter certeza de que Osvaldo ainda estava comigo. Meus dedos encontraram o veludo. Puxei a caixa. E quando abri, vazia. Pisquei. Achei que era a fraqueza da doença, algum efeito dos remédios, uma alucinação. Fechei a caixa e abri de novo. Vazia. Completamente vazia. O forro de cetim branco me encarando, sem nenhum brilho, sem nenhuma peça, sem nada. A caixa escorregou das minhas mãos e caiu no chão. Aquele baque seco, oco, que eu nunca vou esquecer. Comecei a revirar o guarda-roupa como uma louca. Joguei roupas no chão, abri gavetas, vasculhei cada canto. Minhas mãos tremiam tanto que eu derrubava tudo que tentava segurar. O suor escorria pela minha testa, minha visão embaçou, e por um momento achei que ia desmaiar ali mesmo, no meio daquela bagunça. Onde estavam os brincos de pérola que Osvaldo me deu com as mãos tremendo? Onde estava o anel de brilhantes que ele colocou no meu dedo na maternidade? Onde estava o colar com o coração gravado Demus ó para sempre? Onde estava a pulseira da Dona Carminha? Onde estava tudo? Foi quando ouvi a risada. Uma risada baixa, debochada, vindo da porta do quarto. Levantei os olhos e vi Patrícia parada ali, encostada no batente, com os braços cruzados e um sorriso no rosto que eu nunca tinha visto antes. Um sorriso que não era de filha. Era de alguém que acha que já ganhou um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Minha voz saiu falhada, quase um sussurro. Patrícia, onde estão as minhas joias? Ela deu de ombros, como se eu tivesse perguntado onde estava o pano de prato. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E então ela disse, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo, com um sorriso que me gelou a alma. Ah, mãe, eu vendi. Você estava no hospital. A gente não sabia se você ia voltar. Para que guardar essas coisas? Você ia morrer mesmo. Você ia morrer mesmo. Eu ouvi cada palavra, cada sílaba, cada letra, e senti todas elas entrando no meu peito como facas. Minha própria filha tinha olhado para mim naquele leito de hospital, tinha visto os tubos, as máquinas, meu corpo lutando para sobreviver, e tinha pensado, ela vai morrer. Vou vender tudo antes que seja tarde. Enquanto eu lutava para respirar, ela estava calculando quanto valia minha herança. Enquanto os médicos tentavam me manter viva, ela estava procurando comprador para as minhas memórias. Enquanto eu sonhava em voltar para casa e abraçar meus netos, ela estava contando o dinheiro das minhas joias. Patrícia continuou falando. Disse que as joias eram velhas, que eu não usava mesmo, que estavam só juntando poeira. Falou sobre dívidas, sobre contas atrasadas, sobre a escola das crianças.
Justificativa atrás de justificativa, como se roubar a própria mãe fosse apenas uma questão de necessidade. E o pior, ela ainda estava sorrindo. Aquele sorriso cínico de quem tem certeza de que a velha não pode fazer nada. De quem acha que mãe é obrigada a engolir qualquer coisa. De quem acha que eu era só uma idosa doente, sem forças, sem opções, sem saída. Eu fiquei em silêncio. Não gritei, não chorei, não implorei. Fiquei parada no meio daquele quarto bagunçado, com roupas espalhadas pelo chão, olhando para aquela mulher que eu carreguei no ventre por 9 meses. Aquela mulher que eu amamentei durante 2 anos. Aquela mulher que eu sustentei, protegi, perdoei tantas vezes que perdi a conta. E não reconheci mais ninguém ali. O sorriso dela vacilou por 1 segundo. Acho que ela esperava gritos, lágrimas, desespero. Esperava que eu implorasse, que eu perguntasse como ela pôde fazer isso, que eu desabasse no chão pedindo minhas joias de volta. Mas eu não fiz nada disso. Respirei fundo, endireitei a coluna e disse, com uma calma que eu mesma não sabia de onde vinha: com licença, preciso fazer uma ligação. Saí do quarto sem olhar para trás. Ouvi ela me chamando, perguntando aonde eu ia, o que eu ia fazer. Não respondi. Fui até a sala, peguei meu celular que estava carregando na tomada e disquei um número que eu conhecia de cor. Dr. Marcelo Figueiredo, meu advogado há 17 anos. O mesmo que cuidou do inventário de Osvaldo. O mesmo que, 3 anos antes, tinha me ajudado a fazer a avaliação e o seguro de todas as minhas joias. Cada peça descrita, fotografada, registrada em cartório. Tudo documentado. Tudo com valor atualizado. Patrícia não sabia disso. Ela achava que eram velharias. Ela não tinha ideia do que tinha nas mãos. E muito menos do que estava prestes a acontecer. Dr. Marcelo atendeu no segundo toque. E quando eu terminei de explicar o que tinha acontecido, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que mudou tudo. Dona Dalva, isso não é briga de família. Isso é crime. E sua filha vai descobrir isso em menos de 1 hora. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da sala por alguns segundos, processando tudo. Meu coração batia forte, mas não era de medo. Era de algo que eu não sentia há muito tempo. Era determinação. Era a certeza de que pela primeira vez em anos eu não ia engolir mais nada calada. Voltei para a cozinha, onde Patrícia estava fazendo um lanche para as crianças, como se nada tivesse acontecido. O cheiro de pão na chapa, o barulho da faca cortando queijo. Tudo tão normal, tudo tão absurdamente normal. Ela me olhou de canto e perguntou, com aquele tom de voz que sempre usava comigo, meio impaciente, meio condescendente: "Quer café, mãe? Você está com uma cara estranha." Eu disse que não. Obrigada. Puxei uma cadeira, sentei de frente para ela e cruzei as mãos sobre a mesa. E comecei a esperar. Ela estranhou. Perguntou o que eu estava fazendo ali parada, com aquela cara. Eu respondi apenas: "Estou esperando uma visita." E então, 30 minutos depois, a campainha tocou. O que aconteceu quando aquela porta se abriu mudou minha vida para sempre. 30 minutos. Foi esse o tempo que levou para a vida de Patrícia virar de cabeça para baixo. 30 minutos entre a minha ligação para o Dr. Marcelo e o momento em que a campainha tocou. E durante cada segundo daqueles 30 minutos, eu fiquei ali sentada na cozinha, em silêncio, observando minha filha viver os últimos momentos da sua falsa tranquilidade. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Patrícia continuou fazendo o lanche das crianças como se fosse um dia qualquer. Cortou o pão, passou manteiga, colocou o queijo. De vez em quando me olhava de canto, estranhando meu silêncio, minha postura ereta, minhas mãos cruzadas sobre a mesa. Tentou puxar conversa algumas vezes. "Mãe, você não quer comer nada? Está pálida." Eu balancei a cabeça. "Não. O médico disse que a senhora precisa se alimentar bem." "Quer que eu faça uma sopa?" Balancei de novo. "Não." Ela bufou, aquele bufar impaciente que eu conhecia tão bem. O bufar de quem acha que está lidando com uma velha teimosa, uma velha que não entende nada, uma velha que deveria simplesmente aceitar as coisas como são. "A senhora está estranha. O que foi? Ainda está chateada por causa das joias?" Ainda está chateada. Como se eu tivesse ficado chateada porque ela comeu o último pedaço de bolo. Como se fosse algo pequeno,
insignificante, que passaria com um pedido de desculpas e um abraço. Eu olhei para ela, olhei bem nos olhos e respondi com uma calma que me surpreendeu. Não estou chateada, Patrícia. Estou esperando. Esperando o quê? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Vi o corpo dela enrijecer por um segundo. Instinto, talvez. Aquele pressentimento que a gente tem quando algo está errado, mesmo sem saber o que é. Ela largou a faca em cima da pia, limpou as mãos no pano de prato e foi até a porta. Eu me levantei devagar, apoiando as mãos na mesa. Meu corpo ainda estava fraco da internação, mas naquele momento eu senti uma força que não vinha dos músculos. Vinha de outro lugar. De um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Caminhei até a entrada da sala bem a tempo de ver Patrícia abrindo a porta. Do outro lado, 2 policiais fardados. Um homem e uma mulher, ambos jovens, com expressões sérias e profissionais. Atrás deles, uma viatura estacionada na frente da casa, com as luzes apagadas, mas inconfundível. E ao lado da viatura, doutor Marcelo, meu advogado, segurando uma pasta de documentos contra o peito. O sorriso de Patrícia desapareceu. Não foi aos poucos. Não foi gradual. Foi instantâneo, como uma luz que se apaga. Num segundo ela estava ali, dona de si, achando que tinha o controle de tudo. No segundo seguinte, vi a cor sumir do rosto dela. Vi os olhos se arregalarem, a boca se abrir sem conseguir produzir som, as mãos começarem a tremer. Ela olhou para os policiais, olhou para Dr. Marcelo, olhou para mim, e eu vi algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Medo. Medo de verdade. A policial foi quem falou primeiro. Voz firme, direta, sem rodeios. Boa tarde. A senhora é Patrícia Mendes de Oliveira? Patrícia engoliu em seco. Sua voz saiu fina, quase um fio. Sou eu. O que está acontecendo? Estamos aqui para registrar uma ocorrência de apropriação indébita de bens documentados. Podemos entrar? Patrícia não respondeu. Ficou paralisada na porta, bloqueando a passagem, como se achasse que impedir os policiais de entrar fosse fazer toda aquela situação desaparecer. Foi quando o Dr. Marcelo deu um passo à frente e falou: Dona Patrícia, eu sou o advogado da sua mãe. Recomendo que a senhora colabore. Essa situação já é grave o suficiente. Ela finalmente saiu do caminho, tropeçando nos próprios pés, e os policiais entraram. Dr. Marcelo veio logo atrás e, quando passou por mim, fez um leve aceno com a cabeça. Um gesto pequeno, discreto, mas que dizia tudo. Estou aqui, dona Dalva. Vai dar tudo certo. Nos sentamos na sala. Eu numa poltrona, Dr. Marcelo ao meu lado. Patrícia no sofá, de frente para os policiais que tinham ficado em pé. A cena parecia tirada de um daqueles programas de televisão sobre crimes. Só que era real. Estava acontecendo na minha casa, na minha sala, com a minha filha. O policial abriu um bloco de notas e começou a fazer perguntas. Nome completo, data de nascimento, relação com a vítima. Vítima. Aquela palavra ecoou na sala como um sino. Eu era a vítima. Minha própria filha tinha me transformado em vítima. Então Dr. Marcelo abriu a pasta que tinha trazido. Tirou de dentro uma série de documentos e foi colocando sobre a mesa de centro, um por um, enquanto explicava. Estas são as avaliações das joias que pertenciam à dona Dalva. Cada peça foi descrita, fotografada e avaliada em cartório há 3 anos para fins de seguro patrimonial. Temos aqui 12 itens, todos devidamente documentados. Ele pegou a primeira folha e mostrou para os policiais. Eu vi de longe a foto dos brincos de pérola que Osvaldo me deu no nosso primeiro ano de namoro. Par de brincos de pérola cultivada com acabamento em ouro, 18 quilates, valor de avaliação atualizado, R$ 7.200. Pegou a segunda folha. Anel solitário com diamante de 0,3 quilates, cravejado em ouro, 18 quilates, valor de avaliação, R$ 23.000. Patrícia arregalou os olhos, sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Dr. Marcelo continuou, folha após folha, foto após foto, valor após valor. O colar de ouro com pingente de coração, R$ 15.000. A pulseira que era da dona Carminha, R$ 18.000. Os brincos de safira que Osvaldo me deu quando completamos 30 anos, R$ 32.000.
A cada número, eu via Patrícia afundar mais no sofá. Via o rosto dela ficar mais pálido, as mãos tremerem mais. Ela não sabia. Ela realmente não fazia ideia. Achou que eram bijuterias caras, velharias sem valor. Achou que podia vender por qualquer preço e ninguém nunca ia saber. Quando o doutor Marcelo terminou de apresentar todas as peças, ele juntou os documentos e disse, olhando diretamente para Patrícia: o valor total atualizado das joias é de R$ 183 mil. Sua mãe tem toda a documentação, incluindo o registro em cartório e apólice de seguro. A senhora vendeu bens avaliados em quase R$ 200 mil sem autorização da proprietária. Isso configura apropriação indébita qualificada, agravada pelo abuso de confiança. Patrícia finalmente encontrou a voz. Mas não era mais aquela voz debochada de uma hora atrás. Era uma voz desesperada, aguda, de quem vê o chão sumir debaixo dos pés. Eu não sabia que valia tudo isso. Eu achei que eram joias velhas, sem valor. Ela nunca usava, estavam lá guardadas, juntando poeira. A policial a interrompeu. Não saber o valor não a isenta de responsabilidade. A senhora admite que vendeu os bens? Patrícia olhou para mim. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela me olhou de verdade, e eu vi nos olhos dela algo que me partiu o coração. Ela estava esperando que eu a salvasse, esperando que eu dissesse aos policiais que era um mal-entendido, esperando que eu fosse mãe, como sempre fui, e passasse a mão na cabeça dela mais uma vez. Mas eu não disse nada. Fiquei em silêncio, sustentando o olhar dela, deixando que ela entendesse. Dessa vez não. Dessa vez eu não ia perdoar. Patrícia desabou a chorar. Um choro feio, desesperado, cheio de soluços e palavras atropeladas. Disse que tinha vendido tudo numa loja de compra de ouro no centro da cidade. Que o dinheiro era para pagar dívidas. Que ela estava desesperada, que não tinha opção, que nunca quis me machucar. O policial perguntou quanto ela tinha recebido pelas joias. A resposta veio num sussurro. R$ 8 mil. R$ 8 mil. Quase 40 anos de memórias. 12 peças que valiam R$ 183 mil. Vendidas por R$ 8 mil numa loja de compra de ouro que provavelmente nem existia mais. Dr. Marcelo balançou a cabeça. A policial anotou algo no bloco. O policial, que estava em pé, cruzou os braços e disse: a senhora vai precisar nos acompanhar até a delegacia para prestar depoimento formal. Vai ser aberto um inquérito para apurar os fatos. Patrícia começou a gritar. Disse que não podia ir, que tinha filhos para cuidar, que não podia deixar as crianças sozinhas. Olhou para mim de novo, suplicando. Mãe, fala alguma coisa. Você não pode deixar eles me levarem. Eu sou sua filha. Eu me levantei da poltrona. Meu corpo doía, minhas pernas tremiam. Mas eu me levantei. Caminhei até onde ela estava, parei na frente dela e disse, com a voz mais calma que eu já usei na vida: você é minha filha. Eu te carreguei por 9 meses. Te amamentei por 2 anos. Te sustentei a vida inteira. E enquanto eu estava num leito de hospital, lutando para respirar, você olhou para mim e pensou: ela vai morrer, vou vender tudo. Você não me ligou para saber se eu estava melhorando. Você ligou para o preço do ouro. Ela tentou falar alguma coisa, mas eu continuei. As joias que você vendeu por R$ 8 mil eram a história do meu casamento. Cada peça era um momento que seu pai quis eternizar. Você não vendeu ouro e pedras. Você vendeu a memória dele. Você vendeu o amor que ele tinha por mim. E você fez isso sorrindo, achando que eu era só uma velha que ia morrer. Patrícia chorava tanto que mal conseguia respirar. Mas eu não senti pena. Pela primeira vez na vida, olhei para minha filha chorando e não senti vontade de abraçar, de consolar, de dizer que tudo ia ficar bem. Eu só senti cansaço. Um cansaço de décadas. Você perguntou se eu estava chateada por causa das joias. Não, Patrícia. Eu não estou chateada. Eu estou decepcionada. Decepcionada por ter criado uma filha que só enxerga valor naquilo que pode vender. Decepcionada por ter passado anos sendo usada e não ter enxergado. Mas essa Dalva que você conhecia, essa mãe que engolia tudo calada, ela ficou naquele hospital. Quem voltou foi outra pessoa. Me virei para Dr. Marcelo e disse: pode prosseguir com tudo. Eu quero que a lei seja cumprida. Os policiais levaram Patrícia para a delegacia.
Ela foi chorando, gritando meu nome, pedindo perdão. Eu fiquei na porta, vendo a viatura ir embora, até ela desaparecer no fim da rua. Dr. Marcelo ficou comigo por mais 1 hora. Explicou os próximos passos, os prazos, o que eu deveria esperar. Disse que Patrícia provavelmente seria indiciada, que haveria audiência, que ela poderia ter que pagar o valor integral das joias mais indenização por danos morais. Quando ele foi embora, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, diferente de qualquer silêncio que eu já tinha sentido. Fui até a cozinha, vi o lanche que Patrícia tinha começado a fazer ainda em cima da pia. O pão, a manteiga, a faca, tudo abandonado no meio do caminho. Joguei tudo no lixo, cada pedaço de pão, cada fatia de queijo. Não queria nada que ela tivesse tocado. Nada que me lembrasse daquela cena normal, cotidiana, enquanto ela achava que tinha me roubado sem consequências. Lavei as mãos. Lavei 2, 3 vezes. Como se quisesse tirar de mim algo invisível, algo que tinha me contaminado durante anos sem eu perceber. Depois fui até o meu quarto. A caixa de veludo ainda estava no chão onde tinha caído. Peguei, coloquei em cima da cama e fiquei olhando para ela. Vazia. Completamente vazia. Mas pela primeira vez, aquele vazio não me doeu tanto. Porque eu tinha descoberto algo naquele dia. Tinha descoberto que eu podia me defender. Que eu podia dizer não. Que eu podia exigir respeito, mesmo sendo mãe, mesmo tendo 67 anos, mesmo estando fraca e doente. As joias eu tinha perdido, mas a minha dignidade, essa eu tinha acabado de recuperar. E isso, descobri naquele momento, valia muito mais do que qualquer ouro. O que eu ainda não sabia é que a guerra estava apenas começando, porque no dia seguinte, quando Renata ligou de Campinas perguntando o que tinha acontecido, eu descobri que Patrícia tinha feito muito mais do que vender minhas joias. Ela tinha mentido para toda a família sobre mim. E o que eu ouvi naquela ligação me fez entender que a traição era ainda maior do que eu imaginava. O telefone tocou às 7 da manhã do dia seguinte. Eu ainda estava na cama, acordada, olhando para o teto e tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Quando vi o nome de Renata na tela, meu coração apertou. Minha filha mais velha, a que morava longe, a que eu protegia das confusões da família, a que eu não queria preocupar. Atendi com a voz ainda rouca de quem não dormiu direito. Mãe? Mãe? É verdade o que a Patrícia está dizendo? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Sentei na cama, o coração acelerando. O que ela está dizendo, filha? Renata respirou fundo do outro lado da linha, e então começou a falar. E cada palavra que saía da boca dela me atingia como um soco no estômago. Patrícia tinha ligado para ela na noite anterior, logo depois de sair da delegacia. Chorando, desesperada, contando uma versão da história que eu não reconhecia. Segundo ela, eu tinha enlouquecido depois da internação, que os remédios tinham me deixado confusa, agressiva, paranoica, que eu tinha começado a acusá-la de coisas que ela não fez, que eu tinha chamado a polícia para a minha própria filha por causa de umas bijuterias velhas que nem valiam nada. Ela disse para Renata que eu estava com demência, que os médicos tinham alertado sobre possíveis sequelas da internação prolongada, que eu precisava de acompanhamento psiquiátrico, talvez até de internação. Minha filha mais velha, a mesma que eu criei com tanto amor, a mesma que sempre confiou em mim, estava me ligando para perguntar se eu tinha enlouquecido. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo a dimensão daquela traição. Patrícia não tinha apenas roubado minhas joias. Ela estava tentando destruir minha reputação. Estava plantando dúvidas sobre minha sanidade mental. Estava preparando o terreno para me fazer parecer uma velha louca, incapaz de tomar decisões, alguém que precisava ser tutelada. E eu entendi naquele momento que se eu não agisse rápido, ela poderia conseguir. Renata, eu disse, com a voz mais firme que consegui, eu preciso que você venha para Sorocaba. Hoje, se possível. Preciso te mostrar algumas coisas pessoalmente. Ela hesitou. Percebi que ainda estava em dúvida, ainda dividida entre as duas versões, mas concordou. Disse que pegaria o primeiro ônibus de Campinas e chegaria no início da tarde. Enquanto esperava, liguei para Dr. Marcelo. Contei o que Patrícia estava fazendo, as mentiras que estava espalhando. Ele não pareceu surpreso.
Disse que era uma tática comum de pessoas que se viam encurraladas, atacar a credibilidade da vítima. Mas me tranquilizou dizendo que tínhamos toda a documentação necessária para provar a verdade. E então ele me contou algo que me fez sentar na cadeira da cozinha sem forças nas pernas. Dona Dalva, a investigação já começou a levantar informações sobre o destino do dinheiro. A senhora vai querer ouvir isso. Eu disse que sim, que queria saber tudo. Doutor. Marcelo explicou que os policiais tinham rastreado as transações bancárias de Patrícia nas semanas em que eu estive internada. E o que eles encontraram era ainda pior do que eu imaginava. 2 dias depois que eu fui internada, Patrícia vendeu os primeiros lotes de joias. Recebeu R$ 3.200. No mesmo dia, fez uma transferência de R$ 2.000 para uma conta em nome de um homem chamado Ricardo Souza. Eu não conhecia esse nome. Dr. Marcelo explicou que era o ex-companheiro dela, o pai da Amanda, um homem que tinha histórico de problemas com jogos e dívidas. Ela estava pagando as dívidas do ex-companheiro com o dinheiro das minhas joias. 1 semana depois, vendeu mais peças. Recebeu mais R$ 4.000. Dessa vez, o dinheiro foi para uma loja de roupas de grife no shopping. Comprou mais de R$ 3.000 em roupas para ela e para as crianças. Roupas de marca, sapatos caros, bolsas de luxo. Enquanto eu estava num leito de hospital, sem saber se ia sobreviver, minha filha estava fazendo compras no shopping com o dinheiro das minhas memórias. Mas o pior ainda estava por vir. Dr. Marcelo me mandou por mensagem algumas capturas de tela que os investigadores tinham conseguido. Eram postagens do Instagram de Patrícia, feitas durante o período em que eu estava internada. A primeira foto era dela numa praia, sorrindo de biquíni, com os pés na areia. A legenda dizia: merecido descanso em família. A data era de 3 semanas após minha internação. Eu estava na UTI, respirando por aparelhos, e ela estava na praia. A segunda foto era das crianças, Gustavo e Amanda, brincando na piscina de um hotel. A legenda: meus amores aproveitando as férias. Férias. Ela tinha levado meus netos para viajar enquanto a avó deles lutava pela vida. A terceira foto me destruiu completamente. Era uma selfie dela num restaurante chique com uma taça de vinho na mão e um sorriso enorme no rosto. A legenda dizia: a vida é feita de momentos. Aproveitem cada um deles. A data dessa foto era do dia em que os médicos chamaram a família para se despedir de mim. O dia em que eles acharam que eu não passaria da noite. Patrícia não foi ao hospital naquele dia. Ela mandou uma mensagem para Renata dizendo que não conseguia ver a mãe daquele jeito, que preferia guardar a imagem de quando eu estava saudável. Renata entendeu. Achou que era uma forma de cada um lidar com a dor. Mas Patrícia não estava lidando com dor nenhuma. Ela estava num restaurante de luxo, bebendo vinho caro, postando foto nas redes sociais, enquanto eu agonizava a poucos quilômetros dali. Quando Renata chegou, eu mostrei tudo. Os documentos das joias, a avaliação em cartório, as fotos, os valores. Mostrei os extratos bancários que Dr. Marcelo tinha me enviado, as transferências para o ex-companheiro, as compras na loja de grife. E mostrei as postagens do Instagram. Minha filha mais velha chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ela chorar. Não de tristeza por mim, mas de raiva. Uma raiva profunda, visceral, de quem descobre que foi enganada pela própria irmã. Ela me ligou chorando, mãe, Renata disse entre soluços. Ela disse que você estava louca, que estava perseguindo ela. E eu quase acreditei. Eu quase vim aqui para te convencer a retirar a queixa. Eu abracei minha filha. Abracei forte, como não fazia há anos, e disse que não era culpa dela. Que Patrícia tinha se tornado mestre em manipulação, em fazer as pessoas acreditarem nas mentiras dela. Que até eu, que convivi com ela por 7 anos, não tinha enxergado a verdade. Renata ficou comigo durante 1 semana. Me ajudou a organizar os documentos, a preparar tudo para as audiências que viriam. E me contou coisas sobre Patrícia que eu não sabia. Coisas que ela tinha guardado por anos para não me magoar. Patrícia sempre teve ciúmes de Renata. Desde crianças, ela achava que a irmã mais velha recebia mais atenção, mais amor, mais tudo. Quando Osvaldo partiu e Renata se mudou para Campinas, Patrícia viu a oportunidade de ter a mãe só para ela. De ser a filha presente,
A filha que cuidava, a filha que merecia tudo. Só que ela não queria cuidar de mim. Ela queria o que eu tinha: a casa, as economias, as joias. Ela veio morar comigo não por amor, mas por interesse. E durante 7 anos foi sugando tudo o que podia, esperando o momento certo para dar o golpe final. Minha internação foi esse momento. Ela achou que eu ia partir. Achou que podia vender tudo, gastar o dinheiro, e quando eu não voltasse, ficaria com a casa, com tudo que restasse. Ninguém ia questionar. Ninguém ia investigar. Afinal, quem desconfia de uma filha que cuidou da mãe até o fim? Mas eu voltei. E ela não esperava por isso. 2 semanas depois da visita de Renata, recebi a notificação oficial do processo. A audiência estava marcada para o mês seguinte. Patrícia tinha sido formalmente acusada de apropriação indébita qualificada, com agravante de abuso de confiança por relação familiar. Ela tentou me procurar várias vezes durante esse período. Mandava mensagens implorando perdão. Dizia que estava arrependida, que tinha sido um momento de desespero. Pedia para conversar, para resolver as coisas em família, sem envolver a justiça. Não respondi nenhuma mensagem. Bloqueei o número dela, apaguei as conversas antigas, fiz de tudo para que a voz dela não chegasse mais até mim. Ela apareceu na porta da minha casa uma noite, chorando, com os 2 filhos no carro. Tocou a campainha várias vezes, gritou meu nome, disse que as crianças queriam ver a avó. Eu fiquei no meu quarto, em silêncio, ouvindo ela gritar do lado de fora, até que finalmente foi embora. Não foi fácil. Ouvir a voz dos meus netos, saber que eles estavam ali, a poucos metros de mim, e não abrir a porta. Mas eu sabia que se abrisse, se cedesse mais uma vez, tudo ia voltar a ser como antes. Eu ia voltar a ser a mãe que perdoa, a avó que aceita tudo, a mulher que engole qualquer coisa para manter a paz. E essa mulher não existia mais. A audiência aconteceu num dia frio de agosto. Dr. Marcelo me acompanhou, Renata veio de Campinas para estar ao meu lado. Patrícia chegou com um advogado que ela mal podia pagar, os olhos inchados, a aparência de quem não dormia há dias. Ela tentou me olhar quando entrou na sala, mas eu desviei. Não por raiva, por proteção. Porque eu sabia que se olhasse nos olhos dela, se visse a filha que eu criei, meu coração poderia amolecer. E eu não podia permitir isso, não depois de tudo. O juiz ouviu os 2 lados. Viu os documentos, as avaliações, os extratos bancários, as postagens de Instagram. Fez perguntas diretas para Patrícia, que se enrolava nas respostas, se contradizia, tentava justificar o injustificável. Quando ele perguntou por que ela tinha viajado para a praia enquanto a mãe estava internada em estado grave, Patrícia não soube responder. Balbuciou algo sobre precisar distrair as crianças, sobre não conseguir lidar com a situação. Mas as fotos estavam ali, os sorrisos estavam ali, as legendas, celebrando a vida, estavam ali. A sentença veio 3 semanas depois. Patrícia foi condenada a restituir o valor integral das joias, R$ 183 mil, parcelados em prestações mensais que comprometeriam sua renda por anos. Além disso, foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil e recebeu uma determinação judicial para desocupar minha casa em 30 dias. 30 dias. Era o tempo que ela tinha para desfazer 7 anos de moradia, de falsas gentilezas, de convivência construída sobre mentiras. 30 dias para empacotar tudo e sumir da minha vida. Quando o doutor Marcelo me ligou com a notícia, eu não senti alegria. Não senti satisfação. Não senti que tinha vencido. Senti apenas um vazio imenso, como se algo dentro de mim tivesse se esvaziado para sempre. Eu tinha ganho na justiça, mas tinha perdido uma filha. Tinha perdido 7 anos, acreditando em alguém que nunca existiu. Tinha perdido a ilusão de que família significa amor incondicional. Naquela noite, sentei na varanda da minha casa, olhando para as luzes da cidade, e me permiti chorar. Não pela Patrícia que me roubou, mas pela Patrícia que eu achei que conhecia. Pela menina que eu embalei tantas noites, pela adolescente que eu ajudei com os deveres, pela mulher que eu acolhi quando o mundo virou as costas para ela. Essa Patrícia talvez nunca tenha existido. Ou talvez tenha existido e se perdido em algum lugar do caminho. Eu nunca vou saber. O que eu sei
é que quando aquelas lágrimas secaram, eu levantei da cadeira, entrei em casa e comecei a planejar o resto da minha vida. Uma vida onde eu não seria mais invisível. Uma vida onde meu valor não dependeria do reconhecimento de ninguém. Uma vida que finalmente seria minha. E o primeiro passo dessa nova vida começou no dia em que Patrícia saiu da minha casa para sempre. Patrícia saiu no 29º dia, uma noite antes do prazo vencer. Saiu de madrugada, às 3 da manhã, como quem foge de um lugar onde cometeu um crime. E, de certa forma, era exatamente isso que ela estava fazendo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei no meu quarto, com a luz apagada, ouvindo os barulhos que vinham do resto da casa. Passos apressados, portas de armário batendo, móveis sendo arrastados. Ela não tinha dinheiro para contratar uma mudança decente, então estava levando o que conseguia carregar no carro emprestado de alguma amiga. Ouvi a voz dela, abafada, dando ordens para as crianças. Pega sua mochila, Gustavo. Amanda, para de chorar, a gente vai para a casa da tia. Meus netos, acordados no meio da madrugada, sendo arrancados da única casa que conheciam. Meu coração se apertou ao ouvir o choro baixinho de Amanda, uma menina de apenas 7 anos que não entendia por que estava sendo tirada da cama àquela hora. Mas eu não saí do quarto. Não fui me despedir, não fui abraçar meus netos uma última vez. Porque eu sabia que se fizesse isso, Patrícia usaria contra mim. Diria para as crianças que a avó não se importava, que tinha expulsado eles de casa, que era culpa minha. E eu não ia dar essa munição para ela. Às 4:30 da manhã, ouvi a porta da frente bater. Esperei mais alguns minutos, o coração acelerado, até ouvir o barulho do motor do carro ligando e se afastando pela rua. Só então me levantei. Caminhei pela casa no escuro, acendendo as luzes uma a uma. A sala estava parcialmente vazia, com marcas no chão onde ficavam os móveis que ela levou. A cozinha tinha armários abertos, alguns utensílios faltando. O quarto, que era dela, estava completamente vazio. Apenas as paredes nuas e o chão de taco precisando de uma limpeza. Mas foi quando entrei no quarto das crianças que meu coração finalmente quebrou. O quarto de Gustavo e Amanda ainda tinha os adesivos de estrelas que eu mesma tinha colado no teto, anos atrás, para ajudá-los a dormir. O papel de parede com desenhos de animais que escolhemos juntos numa loja do centro. A marca na parede onde Gustavo bateu a cabeça quando tinha 5 anos e eu passei a noite no hospital com ele. Sentei no chão daquele quarto vazio e chorei. Não por Patrícia, por Gustavo e Amanda. Pelas crianças que eu ajudei a criar, que eu vi dar os primeiros passos, que eu ensinei a ler, que eu abracei em tantas noites de pesadelo. Crianças que agora estavam sendo levadas embora, no meio da madrugada, por uma mãe que tinha transformado a avó em inimiga. Fiquei ali até o sol nascer, até a luz da manhã entrar pela janela e iluminar aquele quarto cheio de memórias e vazio de presença. Então me levantei, sequei as lágrimas e tomei uma decisão. Eu ia reconstruir aquela casa, ia transformar cada canto que Patrícia tinha ocupado em algo novo, algo meu. Ia apagar as marcas da presença dela e criar um lar onde eu pudesse finalmente ser feliz. Liguei para Renata naquela mesma manhã. Contei que Patrícia tinha ido embora, que a casa estava parcialmente vazia, que eu precisava de ajuda para reorganizar tudo. Ela disse que viria no fim de semana, que ficaria o tempo que fosse necessário. Enquanto esperava, comecei sozinha. Fui até uma loja de tintas e escolhi cores novas para as paredes. Azul claro para a sala, porque sempre quis uma sala azul e Patrícia dizia que era cafona. Amarelo suave para a cozinha, porque me lembrava a casa da minha avó. E para o quarto que era dela, escolhi um verde menta que me transmitia paz. A vendedora da loja, uma moça jovem chamada Fernanda, me perguntou se eu ia pintar sozinha. Quando disse que sim, ela arregalou os olhos. Uma senhora de 67 anos pintando a própria casa. Mas me deu todas as dicas, me ensinou a preparar a parede, me vendeu os rolos certos. Saí daquela loja me sentindo mais viva do que tinha me sentido em anos. Comecei pela sala no dia seguinte. Cobri os móveis com lençóis velhos, forrei o chão com jornal e comecei a passar o rolo na parede. Meus braços doíam, minhas costas reclamavam, mas cada passada de tinta era como se eu estivesse apagando um pedaço do passado. Era como se cada camada de azul cobrisse uma lembrança ruim,
Uma palavra maldita, um olhar de desprezo que eu tinha fingido não ver. Renata chegou no sábado e encontrou a sala pela metade. Ela riu quando me viu, de cabelo preso num coque bagunçado, respingos de tinta azul no rosto, completamente exausta, mas sorrindo. "Mãe, a senhora não muda mesmo", ela disse, me abraçando. Podia ter esperado eu chegar, mas eu não podia esperar. Precisava fazer aquilo. Precisava sentir que estava retomando o controle da minha própria vida. E cada parede pintada era uma prova de que eu ainda era capaz. Renata ficou 2 semanas comigo. Juntas, pintamos a casa inteira. Reorganizamos os móveis, compramos algumas peças novas para substituir o que Patrícia tinha levado. Ela me ajudou a transformar o quarto que era de Patrícia em algo que eu sonhava há muito tempo. Um ateliê de costura. Desde que me aposentei, eu fazia pequenos trabalhos de costura para as vizinhas. Ajustes em roupas, barras de calças, reformas de vestidos antigos. Era um dinheiro extra, mas mais do que isso, era algo que me fazia feliz. Eu sempre tive habilidade com as mãos, e a máquina de costura era minha companheira de décadas. Renata me levou para comprar uma máquina nova, mais moderna, com mais funções. Compramos uma mesa de corte, organizadores para os tecidos, uma arara para pendurar as peças prontas. Coloquei uma plaquinha na porta do quarto escrita à mão: Ateliê Dalva. No dia em que terminamos de montar o ateliê, sentei na cadeira em frente à máquina nova e chorei de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, eu tinha um espaço que era só meu, um lugar onde eu podia criar, trabalhar, me sentir útil e produtiva. As encomendas começaram a aparecer quase imediatamente. As vizinhas que já conheciam meu trabalho espalharam a notícia, e logo eu tinha uma fila de clientes. Vestidos de festa, roupas de batizado, ajustes internos, reformas de peças antigas. Minha agenda foi enchendo, meus dias ganharam propósito. Mas havia algo que ainda me faltava. Algo que doía toda vez que eu passava pelo quarto que tinha sido de Gustavo e Amanda. Foi na 3ª semana após a saída de Patrícia que recebi uma ligação inesperada. Era de um número desconhecido, e quando atendi, ouvi uma voz que me fez parar no meio da cozinha. "Vovó?" Era Gustavo, meu neto de 12 anos, ligando escondido da mãe. Meu coração disparou. Apertei o telefone contra o ouvido, com medo de perder uma única palavra. "Gustavo, meu amor, é você?" "Sou eu, vovó." "A mãe não sabe que eu tô ligando. Ela proibiu a gente de falar com a senhora." É claro que tinha proibido. Patrícia estava fazendo de tudo para me punir, inclusive usando as crianças como arma. "Meu filho, como vocês estão? Onde vocês estão morando?" Ele me contou que estavam na casa de uma tia de Patrícia, uma mulher que eu conhecia de nome, mas nunca tinha visto. Disse que o lugar era pequeno, que ele e Amanda dividiam um colchão no chão da sala, que a mãe passava o dia fora trabalhando e eles ficavam sozinhos. "A Amanda chora toda noite, vovó", ele disse, a voz embargada. "Ela pergunta quando a gente vai voltar para casa. Eu não sei o que dizer para ela." Segurei o choro. Não podia chorar no telefone com meu neto. Não podia fazer ele se sentir pior do que já estava. Respirei fundo e disse: "Gustavo, escuta a vovó. Eu amo vocês. Isso nunca vai mudar, não importa o que a mãe de vocês diga. E eu vou fazer de tudo para ver vocês de novo, tá bom? Mas preciso que você seja forte. Preciso que você cuide da sua irmã até eu conseguir resolver essa situação." Ele concordou, fungando do outro lado da linha. Me pediu para não contar para ninguém que tinha ligado. Disse que a mãe ficaria furiosa se descobrisse. Eu prometi que seria nosso segredo. Quando desliguei, minha decisão estava tomada. Eu não ia ficar parada esperando Patrícia decidir quando eu poderia ver meus netos. Ia lutar por eles da forma certa, pelos meios legais. No dia seguinte, liguei para Dr. Marcelo. Expliquei a situação. Contei sobre a ligação de Gustavo, sobre as condições em que as crianças estavam vivendo. Ele me ouviu com atenção e depois explicou que eu tinha direitos como avó, que podia entrar com um pedido de visitas regulamentadas na justiça, garantindo que Patrícia não pudesse me afastar dos meus netos. 1 semana depois, o pedido foi protocolado. E 3 semanas depois disso, recebi a melhor notícia que poderia receber. O juiz tinha concedido visitas quinzenais.
Toda segunda e quarta semana do mês, eu teria direito de buscar Gustavo e Amanda na escola e passar a tarde com eles. Patrícia não podia impedir, não podia interferir, não podia usar as crianças contra mim. O primeiro dia de visita foi numa terça-feira de primavera. Cheguei na escola meia hora antes do horário de saída, o coração batendo tão forte que eu achei que todo mundo podia ouvir. Quando o sinal tocou e eu vi Gustavo e Amanda saindo pelo portão, não consegui me conter. Eles correram até mim. Amanda se jogou nos meus braços, chorando e rindo ao mesmo tempo, repetindo "vovó, vovó, vovó", como se fosse a palavra mais importante do mundo. Gustavo, que já se achava grande demais para demonstrações de afeto, me abraçou forte e ficou ali, em silêncio, pelo tempo que precisou. Levei eles para tomar sorvete. Depois fomos ao parque, brincamos no balanço, alimentamos os patos do lago. Conversamos sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo e sobre nada. Eu não perguntei sobre Patrícia, não quis saber dos problemas, não quis contaminar aquele momento com as questões dos adultos. Quando chegou a hora de levar eles de volta, Amanda segurou minha mão e perguntou: "Vovó, por que a gente não pode morar com a senhora de novo?" Olhei para aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os de Osvaldo, e senti um nó na garganta. Como explicar para uma criança de 7 anos que a mãe dela tinha roubado a avó? Que as escolhas de Patrícia tinham destruído a família que conhecíamos? Abaixei na altura dela e disse: "Meu amor, às vezes a vida muda de um jeito que a gente não espera. Mas o amor da vovó por você nunca vai mudar. E agora a gente vai se ver sempre, toda semana. Isso eu prometo." Ela me abraçou de novo, mais forte, como se quisesse guardar aquele abraço para os dias em que não estaríamos juntas. Naquela noite, voltei para casa e sentei no meu ateliê. Olhei para as paredes verdes, para a máquina de costura nova, para a plaquinha com meu nome. E entendi que a vida estava me dando uma segunda chance. Eu tinha perdido muita coisa. As joias, os anos de convivência com meus netos, a filha que eu achei que conhecia, mas tinha ganhado algo que não tinha preço. A clareza de saber quem eu era e o que eu merecia. E o que eu merecia era exatamente aquilo. Uma casa que era minha, um trabalho que me dava propósito, netos que me amavam, e a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu nunca mais seria invisível. Mas a história ainda não tinha terminado, porque 3 meses depois daquele primeiro dia de visita, Patrícia apareceu na minha porta. Dessa vez, sem as crianças. Dessa vez, com uma proposta que eu jamais esperaria ouvir. 3 meses. Foram 3 meses de paz. 3 meses acordando no meu horário, tomando café na minha cozinha amarela, costurando no meu ateliê verde menta. 3 meses vendo meus netos a cada 15 dias, construindo uma relação nova com eles. Uma relação baseada em respeito e não em obrigação. Eu tinha encontrado uma rotina que me fazia feliz. De manhã, cuidava das encomendas do ateliê. À tarde, caminhava na praça, conversava com as vizinhas, tomava sol no banco de sempre. À noite, ligava para Renata, assistia minhas novelas, dormia cedo e acordava renovada. Minha vida tinha se tornado simples. E simples, descobri aos 67 anos, era exatamente o que eu precisava. Foi numa tarde de quinta-feira que a campainha tocou. Eu estava no ateliê, terminando um vestido de festa para a filha de Dona Neuza, a vizinha da esquina. Larguei a costura, limpei as mãos no avental e fui atender. Quando abri a porta, meu coração parou. Patrícia estava ali, mais magra do que eu lembrava, com olheiras profundas, os cabelos sem corte precisando de cuidado. Ela segurava a bolsa com as 2 mãos, como se precisasse de algo para se apoiar. E nos olhos dela, eu vi algo que não esperava ver. Humildade. Ficamos nos olhando por alguns segundos que pareceram horas. Ela não disse nada. Eu também não. Era como se estivéssemos medindo forças, tentando entender quem daria o primeiro passo. Fui eu quem quebrou o silêncio. "O que você quer, Patrícia?" Ela engoliu em seco. Desviou o olhar, depois voltou a me encarar. "Posso entrar, mãe? Preciso conversar com a senhora." Meu primeiro instinto foi dizer não. Fechar a porta na cara dela, voltar para o meu ateliê, fingir que ela não existia. Mas algo me fez hesitar. Talvez curiosidade. Talvez a necessidade de encerrar aquele capítulo de uma vez por todas.
Dei um passo para o lado e deixei ela entrar. Patrícia caminhou devagar pela sala, olhando ao redor como se não reconhecesse o lugar. As paredes azuis, os móveis reorganizados, as fotos novas nas estantes. A casa tinha mudado. Eu tinha mudado. E pelos olhos dela, percebi que ela estava entendendo isso pela primeira vez. Sentei na poltrona e apontei para o sofá. Ela sentou na beirada, nervosa, as mãos ainda apertando a bolsa. Fala o que você tem para falar, eu disse. Mas já aviso, se veio pedir para eu retirar o processo, pode ir embora agora. Ela balançou a cabeça. Não vim pedir isso. Eu sei que não tem volta. Esperei. Ela respirou fundo e começou a falar. Mãe, eu sei que errei. Eu sei que fiz coisas que não têm perdão. Vendi as joias da senhora, menti para a Renata, usei as crianças para tentar te machucar. Eu sei de tudo isso. Continuei em silêncio, deixando ela falar. Mas eu não vim aqui para pedir perdão. Eu sei que a senhora não vai me perdoar, e eu entendo. Vim aqui por outro motivo. Ela tirou um envelope da bolsa e colocou em cima da mesa de centro. Eu olhei para o envelope, depois para ela, sem entender. O que é isso? É uma proposta, ela disse. Uma proposta que eu preciso que a senhora pelo menos considere. Peguei o envelope e abri. Dentro havia uma carta escrita à mão e alguns documentos. Comecei a ler, e a cada linha minha confusão aumentava. Patrícia estava propondo um acordo. Ela se comprometia a pagar a indenização integral, os R$ 183 mil das joias, mais os 20 mil de danos morais. Tudo. Sem parcelamento, sem desculpas, sem enrolação. Levantei os olhos da carta. E de onde você vai tirar esse dinheiro? Ela hesitou. Depois disse, Ricardo, o pai da Amanda. Ele ganhou uma indenização grande de um processo trabalhista. Ele ofereceu pagar tudo se eu aceitar voltar a morar com ele. Senti um gelo na espinha. Ricardo Souza. O homem para quem ela transferiu R$ 2 mil das minhas joias para pagar dívidas de jogo. O homem que tinha um histórico de problemas, de instabilidade, de decisões ruins. Você quer voltar para esse homem? Ela baixou os olhos. Ele mudou, mãe. Está trabalhando, está cuidando da vida. E ele quer ficar com a Amanda, quer formar uma família de verdade. Olhei para minha filha sentada naquele sofá, tentando me convencer de que voltar para um relacionamento problemático era a solução para os problemas dela. E entendi o que ela realmente estava fazendo ali. Não era sobre pagar a dívida, era sobre comprar minha aprovação. Era sobre fazer eu dizer que estava tudo bem, que ela estava tomando a decisão certa, que eu apoiava aquela escolha. Ela queria que eu fosse mãe de novo, que eu passasse a mão na cabeça dela, que dissesse que tudo ia dar certo, que a perdoasse e fingisse que os últimos meses não tinham acontecido. Coloquei a carta de volta no envelope e devolvi para ela. Não. Patrícia arregalou os olhos. Não o quê? Não aceito o acordo. Não quero o dinheiro do Ricardo. E não vou te dar a aprovação que você está procurando. Ela começou a falar, a se justificar, a tentar me convencer. Mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Deixa eu te explicar uma coisa, Patrícia. Uma coisa que eu demorei 67 anos para aprender. Ela se calou, os olhos cheios de lágrimas. Durante a minha vida inteira, eu fui a pessoa que dizia sim. Sim para o que os outros queriam. Sim para o que os outros precisavam. Sim para qualquer coisa que mantivesse a paz. Eu disse sim quando você veio morar comigo, mesmo sabendo que algo estava errado. Disse sim quando você pedia dinheiro emprestado e nunca devolvia. Disse sim quando você tratava minha casa como se fosse sua e me tratava como se eu fosse invisível. Patrícia tentou interromper, mas eu continuei. E sabe onde todos esses sims me levaram? Para um quarto de hospital, lutando para respirar, enquanto minha própria filha vendia minhas memórias e postava foto na praia. Para uma caixa vazia no fundo do guarda-roupa. Para a frase mais cruel que alguém já disse para mim, você ia morrer mesmo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, mas eu não parei. Então não, Patrícia, eu não vou aceitar seu acordo. Não porque eu queira te ver sofrer, mas porque aceitar seria dizer sim de novo. Seria voltar a ser a mulher que eu era antes. E essa mulher, filha, essa mulher eu enterrei. Ela não existe mais. Patrícia soluçava, o corpo tremendo. Por um momento, senti aquele instinto antigo,
aquela vontade de abraçar, de consolar, de dizer que tudo ia ficar bem. Mas eu me segurei, porque eu sabia que ceder agora seria perder tudo que eu tinha conquistado. Você vai pagar a indenização do jeito que a justiça determinou, eu disse, com a voz firme, parcelado como foi decidido. E você vai reconstruir sua vida com suas próprias forças, não com o dinheiro de um homem que te levou a fazer o que fez. Ela levantou os olhos, surpresa. A senhora acha que foi culpa do Ricardo? Eu acho que você fez suas próprias escolhas, Patrícia. Ninguém te obrigou a vender minhas joias. Ninguém te obrigou a mentir para sua irmã. Ninguém te obrigou a postar fotos sorrindo enquanto eu estava numa UTI. Foram escolhas suas, e agora você precisa arcar com as consequências dessas escolhas. Ficamos em silêncio por um longo momento. Patrícia chorando baixinho, eu sentada na minha poltrona, mais tranquila do que jamais estive numa conversa com ela. Então ela perguntou, a voz quase um sussurro. E as crianças, mãe? Eu não posso nem trazer elas para te visitar fora do horário da justiça? Olhei para ela e vi pela primeira vez não a mulher que me roubou. Vi a mãe de Gustavo e Amanda. A mulher que, apesar de tudo, ainda era responsável por 2 crianças que eu amava. As crianças têm o direito de visita garantido, eu disse. E eu vou continuar vendo elas conforme a justiça determinou. Mas se um dia, mais para frente, você provar que mudou de verdade, que está construindo uma vida honesta, que está cuidando deles direito, aí a gente pode conversar sobre mudar esse arranjo. Ela me olhou com uma fagulha de esperança nos olhos. A senhora está dizendo que talvez, um dia... Estou dizendo que o futuro não está escrito, Patrícia. Mas o presente está. E no presente, você precisa ir embora da minha casa, pagar o que deve, e provar com ações, não com palavras, que é capaz de ser uma pessoa diferente. Ela ficou ali parada por mais alguns segundos, processando tudo. Depois se levantou, guardou o envelope na bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou e disse: Eu sei que a senhora não acredita, mãe, mas eu vou provar. Um dia, eu vou provar que posso ser melhor. Eu não respondi. Apenas fiquei parada, vendo ela sair, vendo a porta se fechar, vendo aquele capítulo da minha vida se encerrar de uma vez por todas. Quando o silêncio voltou a tomar conta da casa, sentei de novo na poltrona e respirei fundo. Meu coração batia calmo, minhas mãos não tremiam, minha mente estava em paz. Eu tinha dito não. Pela primeira vez na vida, tinha dito não para minha filha sem sentir culpa, sem sentir que estava sendo uma mãe, sem sentir que estava destruindo a família. Porque eu finalmente tinha entendido uma coisa que deveria ter aprendido décadas atrás. Dizer não para quem nos machuca é dizer sim para nós mesmos. Naquela noite, liguei para Renata e contei tudo. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse que estava orgulhosa de mim, que eu tinha feito a coisa certa, que ela sempre soube que eu era forte, mas que agora eu finalmente estava mostrando isso para o mundo. Desliguei o telefone com um sorriso no rosto. Um sorriso que não era de felicidade completa, porque felicidade completa não existe quando a gente perde uma filha. Mas era um sorriso de paz, de quem sabe que fez o que precisava ser feito. Hoje, 1 ano depois daquela conversa, minha vida continua simples. O ateliê cresceu, as encomendas aumentaram, as vizinhas me indicam para todo mundo. Gustavo e Amanda me visitam regularmente e a cada encontro percebo que eles estão mais felizes, mais seguros, mais confiantes. Patrícia está pagando a indenização, mês a mês, como a justiça determinou. Não voltou para o Ricardo. Conseguiu um emprego numa loja do centro, está alugando um apartamento pequeno, está tentando reconstruir a vida. Não nos falamos, além do necessário para coordenar as visitas das crianças. E está tudo bem assim. Renata vem me visitar a cada 2 meses. Ficamos conversando por horas, relembrando histórias do passado, fazendo planos para o futuro. Ela me convenceu a fazer uma viagem com ela no ano que vem. Vamos conhecer Gramado, um sonho que eu tinha desde jovem e nunca realizei. Às vezes, quando estou sozinha no meu ateliê, costurando em silêncio, penso nas joias que perdi. No anel de brilhantes que Osvaldo colocou no meu dedo quando Renata nasceu. No colar com o coração gravado, Demassó, para sempre. Na pulseira da Dona Carminha. Essas joias nunca vão voltar. Estão perdidas em algum lugar, derretidas, transformadas em outras peças para outras pessoas. Mas o que elas representavam,
Isso ninguém pode me tirar. O amor de Osvaldo está vivo em cada memória que guardo dele. E agora, está vivo também na mulher que me tornei por causa dele. Porque foi Osvaldo quem me ensinou que eu merecia ser amada. E foi a ausência dele que me obrigou a aprender que eu também precisava me amar. Aos 67 anos, depois de perder quase tudo, eu finalmente entendi o que significa ter dignidade. Não é nunca cair, é levantar toda vez que caímos. Não é nunca ser machucada. É não permitir que nos machuquem de novo. E não é nunca dizer não. É aprender que dizer não, às vezes, é o maior ato de amor que podemos ter por nós mesmos. Meu nome é Dalva Aparecida Mendes. Tenho 68 anos agora. E se você chegou até aqui comigo, precisa saber de uma última coisa. Essa história não é sobre joias. Não é sobre dinheiro. Não é sobre vingança. Não é sobre justiça. Essa história é sobre uma mulher que passou a vida inteira sendo invisível, que achou que amor significava sacrifício infinito, que engoliu desrespeito atrás de desrespeito porque tinha medo de ficar sozinha, e que, aos 67 anos, descobriu que estar sozinha era muito melhor do que estar mal acompanhada. Se você está passando por algo parecido, se está sendo tratada como invisível pela sua própria família, se está engolindo coisas que não deveria engolir, saiba que nunca é tarde. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para escolher a si mesma. E nunca, nunca mesmo, é tarde para descobrir que você sempre mereceu muito mais do que estava recebendo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.